Oi, gente. Boa tarde. Vocês estão me escutando? Li, você pode me dar um retorno se vocês estão escutando o meu áudio? Maria, minha querida aluna. Gente, vocês estão me escutando? Ai, obrigada. Oi, Maria querida, tudo bem? Bom, obrigada, Li. Gente, olha, por onde começar? Agora há pouco, às 17 horas, a gente tinha a live aqui do especial do solstício, em parceria com a Roberta, sacerdotisa. Vocês viram no flyer, né? E aí eu vou mostrar para vocês como essa energia, esse portal do solstício está acontecendo na prática, né? Junto com o ingresso hoje do Sol em Câncer, o Mercúrio retrógrado em Câncer. Então a gente começou a live e o áudio estava em duplicidade, estava ecoando. A minha voz estava ecoando, então dava um retorno. Aí a gente não conseguiu arrumar, a Roberta saiu, ela entrou de novo. E aí a gente tentou e continuava. Aí ela colocou o fone de ouvido dela. E o fone de ouvido dela quebrou hoje. Aí ela saiu de novo, eu fechei a live e comecei a segunda vez. Nessa segunda vez a gente tentou ver se estava funcionando. Aí continuou o mesmo problema, né? Oi, gente. Olá, Mari, Felipe. E aí, isso acabou de acontecer, tá, gente? Foi às 5 horas, há 45 minutos atrás, eu acho. E aí, queridos e queridas, na terceira tentativa, eu fui buscar o meu fone de ouvido como forma de solucionar a questão do áudio. No que eu fui buscar o meu fone de ouvido, tentei, pluguei, não funcionou de novo. Aí a gente tentou, acho que a quarta vez. E nessa quarta vez, detalhe, na primeira tentativa entrou aqui no ambiente que eu tava fazendo a live uma borboleta. Que a Roberta, né, até me falou que a borboleta é muito símbolo de Yansan, que é um arquétipo da mudança, da renovação, né, da transmutação também. E aí, nessa quarta e última tentativa que a gente fez, eu comecei a sentir uma fumaça entrando aqui no apartamento, uma fumaça forte, um cheiro que eu tava ficando sem ar, muita fumaça chegando aqui, por aqui. Aí eu até fechei a live e falei, meu, é isso, né? Solta. E fui pra ver no apartamento de onde estava vindo a fumaça. Cheguei na sala do apartamento, os vizinhos todos estavam gritando: chama o bombeiro, chama o bombeiro, chama o bombeiro. E eu conseguia ver uma fumaça preta cada vez maior, aumentando, vindo, né, do que parecia ser um prédio aqui do lado da onde eu tô. E aí eu falei, olha só, né? Nesse momento, o que acontece, né? No momento em que a gente vê uma situação dessas, uma situação de emergência, qual é o nosso instinto, né? Já que a gente está falando de um sol em Câncer, de um solstício, que é o momento da gente ir para a caverna, da gente se nutrir, se alimentar, se proteger. Então, o nosso instinto protetor, qual é? Né? Então, o meu instinto protetor inicial era ligar para os bombeiros, mas eu já vi os vizinhos se conversando e falando que já tinham ligado. E aí, como eu não sabia exatamente do que se tratava e estava muito próximo aqui da janela do prédio, o meu instinto protetor foi descer
né? E ajudar. E olha que interessante, nesse processo de descer para ajudar, eu não levei meu celular. Como se eu sentisse que levar o celular não ia ajudar o próximo, não ia ajudar ninguém, né? E então, muito interessante esse símbolo, esse detalhe, né? Que até com Mercúrio retrógrado em Câncer ajuda a gente a repensar e refletir, né? Qual uso estamos fazendo da nossa comunicação, das mídias sociais, o quanto isso está realmente beneficiando, ajudando o próximo. Tô trazendo isso para mim e compartilhando aqui ao vivo com vocês. E aí no que eu desci, gente, já vi mó galera na rua. No que eu saí do portão do prédio, tinha um carro. Carro simboliza Mercúrio. Carro, estrada, deslocamento, veículo, né, transporte de ideias. Transporte de ideias a gente pode entender também como pensamento, como crenças, né? Que crenças são essas que estão nos limitando? E aí no que eu saí com o focinho, né, para fora do portão do prédio, esse carro tava na calçada do lado do meu prédio pegando fogo inteiro, parecia uma cena de filme. E eu fiquei olhando, tava todo mundo, eu saí até sem máscara, né, automático, e tava todo mundo olhando. E aí, assim que eu vi o carro, assim, pegando fogo, uma bola de fogo, gente, assim, na iminência de explosão a qualquer segundo. E aí o primeiro carro de bombeiros chegou. E aí começou todo um procedimento, né, de puxar mangueira para próximo do carro, afastar pessoas, e o carro estava na frente da garagem do prédio vizinho. E o moço do carro ainda conseguiu tirar o carro do prédio, porque ele começou a pegar fogo dentro do prédio, então o estrago poderia ter sido realmente muito maior, né? Ninguém se machucou, isso é importante de dizer, além dos danos materiais, né, do proprietário do carro, que acho que não tinha seguro. Mas o que me chama atenção nessa reflexão é a primeira tentativa de fazer a live, entrou uma borboleta aqui no ambiente, que é um símbolo de morte, renascimento, mudança, transmutação, transformação. O carro, que simboliza Mercúrio, troca, mensagem, né? E entendendo troca mensagem como a parte mental, intelectual, crenças limitantes, pegou fogo inteirinho, quase explodiu. Então, o fogo, o elemento, tem uma energia transmutadora. Ele transforma, mais do que transforma, ele transmuta, né? Ele promove uma morte e uma regeneração. E, enfim, apagaram o fogo do carro, né? Eu rapidamente subi, porque eu vi que estava tudo bem. Mas, então, para além de ficar aqui falando o que é o solstício, o que você deve fazer, que ritual te convém, eu tô contando esse caso prático, vivo, pulsante, agora, para a gente perceber algumas coisas de forma simbólica, que é o que Câncer traz e trabalha, né? Os arquétipos, o nosso inconsciente. Então, no momento de falar sobre o solstício e o Sol em Câncer, que está do lado de Mercúrio retrógrado, na véspera da Lua Nova de Câncer, que é um portal de morte e renascimento profundo, de entrar na caverna de si mesmo, de enfrentar as sombras, de enfrentar o inverno, né?
de adentrar na escuridão da caverna de si mesmo, ou seja, a gente está falando aqui também de adentrar, né? Ah, é verdade, me lembrei agora, de adentrar nos arquétipos inconscientes do nosso feminino, porque veja, é uma época canceriana, filho da lua, né? E numa das tentativas da live com a Roberta, uma hora, na primeira tentativa entrou a borboleta, o áudio ficou duplicado e a Roberta tem ascendente em Leão, elemento fogo. E a gente está com Vênus retrógrada. Então, olha os espelhamentos. Aconteceu um espelhamento aí, né? A Roberta é escorpiana, como eu. Então, juntou a potência de duas forças muito grandes de feminino, eu e ela, né? Escorpianas, e muito com o trabalho do sagrado feminino. E, de alguma forma, a soma das nossas potências gerou um fogo transmutador. A gente transmutou, queimou alguma energia que estava presente no campo. E que não necessariamente precisou ser dita no momento, mas que eu estou aqui tentando traduzir, interpretar e colocar em palavras para vocês. Né? Então, em outras palavras, o que eu quero dizer é, aproveitando que a Roberta é escorpiana, com ascendente leão, que eu sou escorpiana também, que a gente está entrando nesse portal agora, então que parte do nosso ego, do nosso controle, do nosso medo de mudar, de se renovar, de renascer, está prendendo a gente num papel, numa identidade, numa personalidade, num personagem que não condiz mais e que está impedindo a nossa borboleta de abrir asas, de expandir, de crescer, de voar, né? Que lugares são esses, inclusive, vinculados às amarras inconscientes do nosso passado, da nossa infância, da nossa ancestralidade, os emaranhamentos e nós ancestrais. Quais foram as crenças, as palavras que você ouviu, os choques de desamor que você enfrentou e que estão até agora no seu momento presente perpetuando e reproduzindo uma ilusão que com esse portal que aconteceu aqui agora, gente, transmutou, né? Então, às vezes a gente está atraindo relações nas nossas vidas e a gente está bloqueado, a gente está emaranhado, a gente está reproduzindo uma dinâmica não resolvida com conta aberta com o nosso papai, com a nossa mamãe, com a nossa ancestralidade. E aí a gente precisa olhar, né? Olhar para o que a vida está apresentando, né? E se abrir para esse fogo, essa transmutação, essa morte, esse renascimento do orgulho, do ego, dos mecanismos de defesa, de proteção. Essa situação aqui agora foi extremamente simbólica. Primeiro entra uma borboleta, depois o áudio da Roberta não funciona, depois o meu áudio não funciona. A gente tenta 3 vezes, que é um número tipo, né, a energia manifestação trina, e assim, né, 1, 2, 3, a partir da 3ª vez, o que é? Será que é uma insistência? Será que é um apego? Aí no momento que eu solto, né, então vamos soltar, não vamos fazer a live agora. A fumaça, onde tem fumaça tem fogo, comunicação não violenta, né? A gente até fez live sobre isso. Ou seja, o que na comunicação, né, dentro de nós, a nossa comunicação interna, as nossas crenças ancestrais, as nossas crenças limitantes, as nossas crenças herdadas, nesse momento estão transmutando, pedindo transmutação para a gente se libertar do que nos prende, né? Para a gente
poder caminhar com esse carro, esse veículo, o nosso corpo, né? O nosso templo sagrado, o nosso veículo, de uma forma livre e coerente com a nossa verdade, com quem somos. Certo, queridos? Está fazendo sentido para vocês? Vocês estão ouvindo? E outra informação importante também é a gente perceber o que as parcerias, as relações estão servindo como espelho para a gente. Né? Porque olha o que acontece no caso, eu e a Roberta, né? Como eu disse, 2 escorpianas, ela com ascendente em Leão, filha de Yansan, a borboleta é um símbolo de Yansan. Ela entra, a borboleta entra aqui, o carro pega fogo inteiro, explode. Então, o que da nossa comunicação interna, das nossas crenças limitantes, dessas heranças ancestrais a gente está precisando transmutar. E para isso, queridos, todos nós vamos precisar fazer esse trabalho de investigação interna, de ir para a caverna, né, de silenciar para a gente encontrar esses conteúdos emocionais. Olha só ali, a Mari fala, tudo isso acontecendo por aqui. Ali, muito sentido. Acabei de ter uma discussão com um canceriano pelo Instagram sobre ética, comunicação e relações. E uma outra, legal, meninas, né? Vocês veem como tá. Gente, ontem, segundo dia de Mercúrio retrógrado e o WhatsApp já começa a bugar, né? Hoje a live, né? E eu acho que é isso, é o universo falando, não tenta forçar e insistir num lugar que não está fluindo. Se não está fluindo, solta. Solta o controle, solta o apego, solta o que quer que seja, solta. A partir do momento que solta, o movimento acontece. O movimento fluídico, né? Muito interessante, né, gente? E uma outra observação simbólica desse acontecimento servindo para a gente ver qual é a nossa reação num momento em que alguém precisa de uma ajuda, que há um risco de vida ou de morte. O que a gente faz? Qual é o nosso instinto? Porque estamos entrando num ciclo canceriano que fala do nosso instinto materno, protetor feminino, né? Então, como o nosso feminino reage num momento de iminência de risco de vida, né, iminência de morte? Então, talvez a nossa reação mostre um tesouro que a gente tem, que a gente está guardando, mostre os nossos dons e talentos essenciais, genuínos, mostre o nosso caráter, mostre a nossa natureza de ser, né? Então, por exemplo, eu desci e vi muitas pessoas com celular fazendo vídeo sensacionalista, outras aumentando a história, outras propagando fofoca, outras acusando, criticando, outras preocupadas em realmente ajudar. Então, em suma, esse ciclo novo, ele está trazendo um convite, uma convocação que vai para muito poderosa, que vai para além do controle do nosso ego, né, do nosso medo de morrer, do nosso medo de soltar a máscara do falso eu, do eu idealizado, da personalidade, da identidade construída numa baixa autoestima, uma falta de segurança, que é muito um tema canceriano, né, que está impedindo a livre expressão da nossa verdade. E aí, então, a expressão da nossa verdade é a manifestação do nosso Dharma, que significa quem a gente é. Então, no momento que a gente é quem a gente é, o que a gente está fazendo? Sem câmera, sem celular, sem mídias sociais, sem esse personagem que a gente cria para mostrar para o mundo, né? Da onde vem esse personagem? O que ele está mostrando? O que ele está comunicando?
Então, por um lado, quais são as crenças limitantes que estão impedindo você de comunicar o seu eu verdadeiro, essencial para o mundo? E por outro lado, né, oriundo de carências, de vazios, de inseguranças, de falta de alto senso de pertencimento, alto valor, autocuidado, autoestima, autoconfiança. E por outro lado, com qual consciência estamos fazendo uso da nossa voz, né? Que ela tem um poder de ajudar o próximo. E como estamos fazendo isso? Ou como não estamos também? Onde estamos expressando ou omitindo a nossa expressão nas relações, né? Eu acho que é bem essa mensagem. E na hora do vamos ver, vamos supor que o seu apartamento pegue fogo, que o apartamento do seu vizinho pegue fogo. O que você pega? O que é importante para você? O que você deixa para trás? O que você deixa o fogo queimar e transmutar? O que é essencial? O que fica, né? O que é essencial na sua vida? E o que você, se você perder, né? Como você vai lidar com essa perda? E dentro dessa perda, qual é a sua relação de valor com ela? Se você perder todos os seus bens materiais, mas você manter por perto as pessoas que você ama, que você cultiva vínculos e laços afetivos, qual vai ser a perda, né? Ou o contrário também. Imagina o moço do carro, por exemplo, ele não tinha seguro, então ele perdeu um bem material, mas ele tá vivo, sem sequela, sem queimadura. Então, qual é a nossa relação de valor? E quanta importância e tempo, energia a gente está depositando no que realmente é essencial e tem valor pra gente? Ou quanto a gente está perdendo tempo, deixando passar, deixando de fazer o que a gente precisa fazer, nesse sentido de, cara, o mundo, o vizinho, o mundo estão precisando de uma ajuda. Pode estar invisível, aparentemente a gente pode não estar conseguindo ver, mas o mundo está precisando de ajuda, né? O mundo está pegando fogo. E que crença interna limitante, autossabotagem, resistência, autodestruição, senso de menos-valia, eu não posso, eu não consigo, zona de conforto, comodismo, preguiça, procrastinação, orgulho, mentira, auto-engano, o que pra você, onde tá pegando aí, né? Será que é você não se achar bonito o suficiente, bom o suficiente, inteligente o suficiente? O que dentro de você tá pegando que tá te impedindo de descer para ajudar o vizinho, de ligar para chamar os bombeiros para ajudar? Ou, em outras palavras, né? O que tá impedindo você de fazer o bem sem olhar a quem? Sem esperar nada em troca, sem expectativa de reconhecimento, sem expectativa de amor externo, sem expectativa de aceitação externa, sem expectativa de, né? Então, onde a vida mostrou nessa situação simbólica, que eu tô traduzindo para vocês, onde a vida tá convocando a gente para estar a serviço do próximo, sendo a gente mesmo, soltando tudo que a gente acha que a gente é e o que a gente construiu numa identidade do que a gente deveria ser e fazer. Tá fazendo sentido para vocês, queridos, o que eu tô falando? Vocês estão conseguindo perceber uma correlação na vida de vocês também? Então, basicamente é isso. A borboleta, o fogo e o extintor, né? Os bombeiros. Então, olha que simbólico, que bonito, né? A profissão dos bombeiros. Então, onde a gente está precisando salvar vidas, ajudar o próximo, se arriscar, até mesmo a gente pode ver aqui essa simbologia, se arriscar enfrentando as inseguranças e o medo de viver o calor, o fogo da paixão.
por já ter se queimado antes. Então, enquanto a gente está se sabotando, né, impedindo de viver relações pelo medo de sofrer aquilo que a gente viveu no passado, que foi traumático, e aí o não viver pelo medo de sofrer gera sofrimento, porque a gente está numa mentira, num auto-engano, impedindo admitir, né, a admissibilidade para viver a nossa verdade. Tá fazendo sentido para vocês o que eu tô dizendo? Então, onde está faltando coragem, né? Onde está faltando amor incondicional, que são essas mensagens dos bombeiros, né? Esse instinto de vida, onde a gente está precisando ativar esse fogo manifestador que ativa a nossa vida, que a gente vai, que a gente faz o que precisa fazer na hora que tem que fazer, em prol de algo maior, que vai além do nosso ego, que vai além do nosso egoísmo, que se a gente, num momento desses, você vai fazer quem é você nessa situação? Você é aquele que vai ficar aqui fazendo uma live e vendo o fogo queimar ali, alguém se prejudicar, alguém ter risco de vida e vai ficar aqui alimentando o que quer que seja, né, nas mídias sociais? Você é aquele que desce, você é aquele que fica em casa, você é aquele que chama o bombeiro, você é o bombeiro, você é o que tirou o carro do prédio para não prejudicar mais pessoas, você é quem está na rua com o celular filmando para contar desgraça, para reproduzir sensacionalismo. Quem é você dentro dessa situação, né, que é simbólica do nosso momento atual planetário? Onde você está impregnando a sua energia, onde você está sendo humano, onde você está sendo você no momento emergencial, que é quando a gente vê, né, o que a gente é, ao que a gente veio, para além de celulares, de mídias. Tá fazendo sentido? Ninguém me respondeu se tá fazendo sentido ainda. Essa live no fim ficou muito boa, hein, gente? E é isso, é mais um ensinamento, né? As coisas não acontecem na hora que a gente quer, que o nosso ego comanda, que o nosso planejamento dita, que o nosso medo cristaliza. Então, entrega, confia, aceita, agradece, faça a sua parte essencial, priorizando, preservando, protegendo e cuidando do que é essencial e confia que as coisas vão acontecer na hora certa, né? E no fim dá tudo certo. Pelo menos aqui nessa situação deu tudo certo para todo mundo. Ninguém se machucou, ninguém saiu ferido. Olha que bonito, né? Então, que profundo, que símbolo lindo do quanto a gente acha que a gente vai se ferir, se queimar, se machucar no amor, nos relacionamentos, nas relações. E o quanto isso pode ser uma crença limitante, impedindo a gente de se abrir, né, de viver o que a gente precisa, quantas coisas a gente perde, coisas, pessoas, relações a gente perde, né, pelo medo de se queimar, pelo medo de sofrer, onde a gente se boicota, se sabota pelo medo de não ser o suficiente, de não ter condições e capacidade de ajudar, e a gente paralisa, a gente não faz nada. Ou a gente mete os pés pelas mãos, faz errado, faz o que não queria ter feito e aí fica se culpando, né? Então é isso, meus queridos e minhas queridas. Esses estão sendo os ensinamentos aí desse portal de solstício de inverno, Sol em Câncer, Mercúrio retrógrado em Câncer e amanhã Lua Nova, né? Percebam isso, nos momentos que a vida precisa de você, onde você tá. Quem é você no momento que a vida te chama? Como você reage? O que você faz? Como você lida com uma iminência de morte, de perda?
e onde as situações passadas traumáticas de perda material, de perda afetiva, de perda familiar, de perda, né? E te influenciam no presente, impedindo você de se abrir para o presente, de receber o que está acontecendo no presente. E ao mesmo tempo, o quanto é importante nesse momento invernal de lidar com o luto, né? De ir para dentro da caverna, de acessar. Gente, inverno é para acessar as sombras, tá? Solstício de inverno é para acessar as sombras. Então, the dark side of the moon, literalmente, né? Literalmente, porque é o momento de Câncer no céu, filho da lua. Então, quais são esses padrões inconscientes, crenças limitantes, oriundas das heranças ancestrais, dos traumas de desamor, choques na infância e na vida amorosa, afetiva, onde os nossos vínculos e laços afetivos estão passando por uma profunda queima de karmas, morte, renascimento, transmutação, para a gente poder caminhar no nosso veículo a partir de um novo lugar, fazendo escolhas mais conscientes, percebem? Confiando e com segurança, confiando e nutrindo a segurança de que na hora do que a gente precisa fazer, a gente vai estar no lugar certo. A gente vai fazer o que precisa ser feito, a gente vai estar num lugar que a gente vai precisar ajudar, o que a gente vai precisar ser ajudado, e tudo vai dar certo no fim. No fim, tudo vai acabar bem, mesmo que o nosso ego não entenda. Então, até olhar e agradecer, caramba, e até olhar e ver, olha o que podia ter sido, né? E olha o que foi, agradecer a tudo que foi, como foi. E ainda ver as bênçãos nessa situação, né? As bênçãos a oportunidade de ressignificar o olhar, a percepção nesse lugar, né? Acho que é isso, queridos. O quanto estamos queimando as crenças e o quanto é preciso medir, né? Medir a intensidade, porque quem brinca com fogo se queima, certo? Mas o fogo transmuta. Essa é a sua serventia. E das cinzas renasce a fênix. Então é o ciclo de vida, morte e vida se apresentando. Por mais que você esteja enfrentando um desafio, uma crise, é uma oportunidade, né, de aprender algo, de morrer, de renascer. E por mais que você esteja enfrentando uma situação de perda, de luto, né, de um relacionamento, de um sonho, de um projeto, de uma ideia, de algo que saudades do que nem vivemos, né? Não é assim que diz, saudades do que nem foi. Então é isso, já foi, solta, né? Arrependimentos, mágoas, rancores, culpas, absolutamente tudo foi feito dentro da consciência que podia ter sido feita, mas agora a gente pode fazer diferente. Então o inverno vai servir para esse luto final, para a gente poder renascer florescido de nós mesmos na primavera. E a gente entender que, caramba, olha só, a gente não precisa ficar em luto eternamente também, né? Que a morte, ela precede a vida, que o renascimento acontece depois de uma morte. Então, absolutamente tudo tem a sua serventia. E a gente olhar também que parte nossa tá apegada aí a ficar toda hora morrendo, sofrendo, impedindo, né, essa renovação, essa transmutação do fogo, esse renascimento a partir das próprias cinzas. Tá bom, queridos? Oi, gente, quanta gente linda, Flávia, Yarinha. E a gente ressignificar, então, nesse inverno, de uma vez por todas, né? Quem somos, qual o nosso lugar no mundo, quem somos a partir das nossas origens, da nossa ancestralidade e para onde iremos a partir desse lugar. Ok? Espero que tenha sido útil. Se alguém tiver
uma contribuição de um outro olhar simbólico para esse simbolismo todo que aconteceu aqui agora. Estou aberta, podem enviar também aqui agora ou então direct, tá? Onde a gente está precisando mudar, trocar de pele. Agora é o momento de trocar de pele e renascermos de nós mesmos, darmos a luz a nós mesmos, realizarmos o nosso próprio processo de metamorfose, de parto, né? Contração, respiração, concentração, centramento, caos e ordem para o florescimento que virá. E ele virá, isso é certo. Tá bom, queridos? Espero que tenha sido útil e até o nosso próximo encontro. Um beijo, bom solstício, bom ingresso do Sol em Câncer a todos.